Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor daqui do curso de prática jurídica.com, professor e criador desse curso de prática jurídica. Hoje vamos ver mais um assunto importantíssimo para a prática jurídica, que é um assunto que está incluído naquela gama de assuntos que eu falei com vocês, de que são os assuntos que são imprescindíveis para a prática jurídica, aqueles assuntos que, quando vocês aprenderem, forem juristas de verdade, vocês vão aplicar de forma irrefletida, de forma automática, porque não existe jurista que não detenha esses conhecimentos e seja considerado jurista, né? Todo jurista tem que deter esses conhecimentos. Que assunto é esse da aula de hoje? É o assunto de antinomias jurídicas. Antinomia é uma situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento e com o mesmo âmbito de validade. Então, a gente vê que, pelo conceito de antinomia, é preciso observar dois requisitos. Requisitos sem os quais não há que se falar em antinomias jurídicas, né? O primeiro requisito é que as normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. Vale dizer, não há uma antinomia entre uma norma da Constituição brasileira e uma norma da Constituição paraguaia. Não há antinomia porque essas normas pertencem a ordenamentos diferentes, essas normas detêm fontes de soberania diferentes. Ao mesmo tempo, a norma ela deve ter o mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material. A gente vai ver tudo isso. Por exemplo, um âmbito espacial. Não há antinomia entre a norma do município de Recife, eu moro em Recife, e uma norma do município de Olinda. Não há antinomia entre essas duas normas municipais, porque o âmbito de validade é diferente. Diferentemente do que existiria entre uma norma do município de Recife e uma norma estadual, que está presente, por exemplo, na Constituição do Estado de Pernambuco. Então, isso é diferente, haveria essa antinomia, esta contradição deveria ser resolvida por um critério que a gente chama de hierárquico, mas eu não quero adiantar o assunto para vocês. Então, antinomia ocorre quando existem duas normas incompatíveis que pertencem ao mesmo ordenamento e estejam no mesmo âmbito de validade. Eu vou me valer da obra de Bobbio para dar algumas explicações para vocês do ponto de vista teórico, para depois eu ir para um ponto de vista mais prático, né? Bobbio diz que tem três espécies de antinomias: o que ele chama de total-total, o que ele chama de parcial-parcial e o que ele chama de total-parcial. Nesse início pode parecer muito teorético, mas depois, quando a gente for estudar os critérios, eu vou dar exemplos concretos de antinomias e vocês vão entender de forma mais efetiva como esse assunto é importante para a prática jurídica. Primeira espécie de antinomia, a que Bobbio chama total-total. É uma antinomia que gera esse conflito entre normas, porque as duas normas têm um igual âmbito de validade. Diz Bobbio nos seus exemplos, né? Ele diz, imagine que uma norma tem a seguinte disposição: é proibido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala cinematográfica. E existe uma outra norma que diz que é permitido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala cinematográfica. Veja que elas têm o mesmo âmbito de validade espacial e o mesmo âmbito de validade temporal e o mesmo âmbito de validade pessoal. Pessoal porque ambas se referem aos adultos, temporal porque ambas se referem ao mesmo período de tempo, das 5 às 7, e espacial porque ambas se referem à proibição contida na sala cinematográfica, proibição ou permissão. Então, elas são antinômicas porque uma diz que é proibido fumar
e outra diz que é permitido fumar. Então elas entram em contradição em todos os seus aspectos. Então este é um primeiro tipo de antinomia. Um segundo tipo de antinomia, que Bobbio chama de parcial-parcial, é aquela em que elas têm um âmbito de validade em parte igual e em parte diferente. Assim, a antinomia subsiste para aquelas partes que são em comum. Vamos para o exemplo que a gente vai entender melhor. Diz Bobbio: imagine uma norma que tenha a seguinte disposição: é proibido aos adultos fumar cachimbo e charuto das 5 às 7 na sala cinematográfica. E a norma diz que é permitido aos adultos fumar charutos e cigarros das 5 às 7 na sala cinematográfica. Veja que ela tem uma coincidência em parte e uma descoincidência em parte, ou seja, ela coincide em parte e em outra parte ela não coincide, ela não é incompatível. Qual é a parte que ela coincide? O âmbito pessoal, mais uma vez falando dos adultos, o âmbito temporal, mais uma vez falando das 5 às 7, o âmbito espacial, mais uma vez falando na sala cinematográfica, e ela diverge no âmbito material, que uma vai dizer que é proibido fumar cachimbo e charuto, e a outra vai dizer que é permitido fumar charutos e cigarros. Então, elas se contradizem na parte no que atina ao charuto, né? Então, uma diz que é proibido fumar charuto, a outra diz que é permitido fumar charuto. No entanto, a parte que diz que é proibido fumar cachimbo não entra em contradição com a parte que diz que é permitido fumar cigarro, porque se tratam de âmbitos de validade distintos, por isso que é parcial-parcial. Apenas parte das normas se contradizem. E um terceiro tipo de antinomia é a chamada total-parcial. Se de duas normas incompatíveis, diz Bobbio, uma tem um âmbito de validade igual ao da outra, só que mais restrito. Assim, a antinomia é total por parte da primeira norma em relação à segunda e somente parcial por parte da segunda em relação à primeira. Eu sei que ficou complicado, mas vamos para o exemplo que a gente vai destrinchar isso melhor. Imagine uma primeira norma que tem a seguinte disposição: é proibido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala cinematográfica. E a segunda diz: é permitido aos adultos fumar apenas cigarros das 5 às 7 na sala cinematográfica. Veja que uma proíbe os adultos fumar qualquer coisa e a outra permite os adultos fumarem especialmente cigarros, por isso que está no âmbito total parcial. E aí, diante desses exemplos teóricos, como eu disse, repito, os juristas estabeleceram critérios para resolver essas antinomias, porque o ordenamento jurídico, uma das exigências do ordenamento jurídico é que ele seja coerente. Então, não podemos ter uma mesma conduta, uma norma proibindo essa conduta e uma norma permitindo essa conduta. Isso é incoerente. Então, por isso que temos que resolver essas antinomias para dar vazão à coerência do ordenamento jurídico. Esses critérios que eu vou ensinar para vocês, eles não são competentes para resolver todos os conflitos jurídicos, porque há casos em que nós podemos aplicar mais de um critério para resolver os conflitos jurídicos, e aí a gente vai ter que saber resolver as chamadas antinomias de segundo grau quando há conflitos entre critérios. Os juristas também resolveram isso. Calma lá. Essa é a primeira observação. Uma segunda observação que eu tenho para falar, que é uma observação também metodológica, que é a distinção entre antinomias solúveis ou aparentes e antinomias insolúveis ou reais. O que é uma antinomia solúvel ou aparente? É aquela que apenas aparenta ser uma antinomia. Mas, na verdade, não é antinomia, porque quando a gente aplica os critérios, elas são resolvidas.
E as antinomias reais são aquelas antinomias de fato que nem com a aplicação do critério a gente consegue resolver porque há um conflito entre critérios. Hoje em dia a gente já consegue resolver porque há critérios para resolver os conflitos de segundo grau, que é os conflitos entre os critérios para a resolução de antinomias. Tá complicado, mas vai ficar mais claro para frente.